Vamos orar? Grande Pai, bondoso Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Dá-nos sabedoria para entender a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos para Isaías 59? Isaías 59 descreve, então, a natureza do pecado, que ela aliena o ser humano de Deus. Ou seja, leva o ser humano para longe de Deus. Então, a natureza alienadora do pecado está nesse capítulo. Também, esse capítulo apresenta o pecado dos judeus, os pecados dos judeus, o pecado como um elemento que traz calamidade. Também a gente lê nesse capítulo que a salvação, ou a fonte de salvação só vem de Deus, e também a aliança que o Redentor fez ou faz conosco. Vamos começar com alguns versos que eu separei. Vamos então para o verso número 1. Vamos lá. Versículo número 1 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, que não possa ouvir. Que texto maravilhoso. Deus é forte, Deus é bom, seu braço é poderoso, seu ouvido está atento aos clamores dos seus filhos. Ele pode ir ajudar quando os obstáculos forem removidos. Veja, o texto diz, nem surdo o seu ouvido. Significa que o pecado levanta uma barreira entre o ser humano e Deus. Se os céus parecem distantes da terra, é porque o pecado colocou um véu de separação entre o homem e Deus. Mas para mim esse texto de Isaías capítulo 59, verso 1 e 2, ele mostra a disposição de Deus de ouvir a nossa oração. Ele mostra a disposição de Deus em salvar o ser humano. Ele mostra a disposição de Deus em conduzir os nossos passos. Perceba que o texto diz o seguinte, que a mão do Senhor não está encolhida. Eu fico imaginando, irmãos, amigos, um Deus poderoso, que pode todas as coisas, né? Mas que não tem disposição, não tem desejo de ajudar. De que valeria o seu poder? Que valeria o seu poder? Esse verso, para mim, eu consigo pintar um quadro mental da seguinte imagem, de um Deus com a mão estendida para os seus filhos. E como eu ainda tenho filhas pequenas, né, tenho uma já pré-adolescente, mas eu tenho uma de 4 anos de idade. E essa de 4 anos de idade, sempre, ou quando estamos no meio de uma multidão, ou quando estamos em algum lugar mais perigoso, por exemplo, onde há muito tráfego de carros, então eu seguro na mão dela. Porque ela pode sair correndo, porque ela pode ser atropelada, porque ela pode ser, enfim, se machucar, eu seguro na sua mão. Eu estou com a mão estendida para ajudá-la sempre e sempre estarei, porque eu sou o pai. Eu amo as minhas filhas. E Deus aqui se coloca na figura de um pai que o seu amor é muito maior do que o nosso, porque nós somos pecadores limitados e falhos. Mas o amor de Deus é maior. E Ele está com as mãos estendidas. Então eu falo nesta hora, talvez, para alguém que está sofrendo. Talvez esteja falando para alguém que está lutando com uma doença terrível, que está sem esperança. E se você está sem esperança, se você perdeu o emprego, não sabe que rumo vai tomar, se foi traído pelo seu cônjuge e está tremendamente desamparado ou desamparada, nesse momento Deus olha para você e te diz, eu estou com a mão estendida, eu quero te ajudar. Estenda a tua mão para Deus, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Creia nisto, creia nisto. O versículo 7 de Isaías 59 também diz, está falando aqui do rei Manassés, e diz, os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e há abatimento. Bom, esse texto faz uma referência a Manassés porque ele derramou muito sangue inocente. Segundo Reis, capítulo 21, conta a história. Deus decretou que se alguém derramar o sangue do homem, pelo sangue do homem se derramará o céu.
Era uma lei que havia. Uma das condições de Deus para se evitar a destruição de Jerusalém era que o povo não oprimisse o estrangeiro, não oprimisse o órfão e amparasse, por exemplo, as viúvas, né, não derramar sangue inocente, etc. Mas pensamentos maus, eles dão origem a atos maus, ou a atos ímpios. Então, tentativas para frustrar o mal, elas acontecem quando este acontece ou alcança um estágio mais íntimo do ser humano, os pensamentos. Quando ele atinge apenas a ação, eles são inúteis. A única maneira eficaz de se prevenir ações más é transformar os pensamentos. E é esse aspecto da lei que Cristo apresenta, não só aqui, mas também no Sermão do Monte. O verso 9 apresenta aqui uma outra verdade que também mexeu comigo. O verso 9 diz assim: por isso está longe de nós o juízo, a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andávamos na escuridão. Israel esperava pelo cumprimento das promessas da aliança, sem ter cumprido as suas obrigações. Esperava usufruir os privilégios, sem aceitar as responsabilidades. Para sua tristeza, os israelitas descobriram que pela medida com que eles mediram os outros, eles também seriam medidos. Estavam colhendo aquilo que eles plantaram. Versículo 16 também diz: viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que seu próprio braço lhes trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Da perspectiva humana, a situação para os israelitas parecia sem esperança. O socorro vem de Deus. Deus atuaria para honrar seu próprio nome por amor do seu povo abatido. Deus atua na vida do seu povo por causa da sua misericórdia. Por causa da sua misericórdia. Ele está com o braço estendido para salvar. E o versículo 20 ainda diz: virá o Redentor. Parece que ele vai ao encontro do verso 1, que apresenta um Deus com o braço estendido, com ouvidos abertos para ouvir, e aqui diz: virá o Redentor aos de Jacó que se converterem. Essa profecia se cumprirá na segunda vinda de Cristo de maneira mais ampla. O Senhor voltará para salvar o seu povo, os que abandonaram a transgressão, os que o aceitaram como Salvador. Paulo sugere uma situação semelhante quando ele diz: todo Israel será salvo. Romanos capítulo 11, 26. Todos aqueles que entregarem a vida ao Senhor, todos aqueles que entregarem o coração ao Senhor, serão salvos. E o capítulo termina então com esta esperança. Se há problemas na tua vida, não tenha medo, virá o Redentor. Se há lutas na tua vida, não tenha medo, virá o Redentor. Quando contemplamos a corrupção, quando contemplamos as desigualdades sociais, quando contemplamos as tragédias humanas, as guerras que ainda são uma realidade em nosso planeta, não tenha medo, virá o Redentor. Não tenha medo, Jesus virá em breve. E Ele virá para te salvar. Agora, para que nós estejamos prontos para recebê-lo nas nuvens dos céus, para que nós sejamos salvos quando Ele voltar, nós precisamos hoje dar as nossas mãos ou pegar nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Para encontrá-lo depois e sermos transformados por sua glória, hoje nós precisamos ser transformados por sua graça. Então, o que você está esperando? Vamos estender as nossas mãos para a mão daquele que já estendeu para nós a ajuda, a graça e a misericórdia? Deus cuidará de ti. Com esse pensamento na nossa mente, eu gostaria de orar por você. Gostaria de interceder por você e pela tua casa. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela certeza da salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela certeza de que juntos com Jesus podemos encontrar a vida eterna. Lava-nos com teu sangue purificador, em teu nome oramos. Amém. Lembre-se, amigo, então, a mão do Senhor está estendida para salvar.
e o seu ouvido aberto para ouvir. Cabe a nós orarmos e confiarmos.